Porque você vê, a história brasileira, a história social e psicológica brasileira dos últimos 40 anos não foi documentada nem sequer na história, quanto mais na literatura. Claro. Houve mudanças psicológicas incríveis, profundíssimas. Claro. Não aparece uma linha, né? Por exemplo, como é que foi esse crescimento do banditismo? Isso não está documentado. Como é a relação entre banditismo e governo? Não está documentado. Qual é, vamos dizer, o fenômeno da corrupção petista? Ele aparece ao público todo pronto. De repente, Petrolão, Mensalão, BNDES. Como é que se formou isso aí? Como foi a história? Eles levaram 40 anos para montar isso. Não tem um a respeito, meu Deus do céu. Eu vi o começo e agora vejo o fim. Na década de 90, quando o PT promovia aquela CPI e acusava todo mundo de corrupção, ali eu já estava vendo que eles estavam montando o Mensalão. Mas é claro. Mas depois não deu para acompanhar o resto da história. E não tem um documento, não tem uma reportagem, não tem nada. Daí, por exemplo, tudo saiu do zero, puf, magicamente. Então, o povo perde o fio da meada da sua própria história, ele está solto no ar, ele está no do covinho contou pouco voo, você está entendendo? Então é por isso que o jovem não sabe para onde ir. Claro. Não, é muito triste, porque você vê jovens inteligentes, né? Jovens que estão ali, vamos dizer assim, prontos, em termos aí, ideais, digamos, né? Para crescer, para se manifestar, que tem tudo em potência, digamos, dentro deles. Mas que não conseguem realizar, Olavo. Não conseguem realizar. Quer dizer, um desperdício de talento, de inteligência, de tempo, muito horrível. Agora, é de fato um ciclo vicioso, porque se a literatura não retrata o que acontece, a pessoa não sabe o que acontece. E daí, elas sabem menos ainda e ficam mais burras e são incapazes de produzir a literatura que documente isso. Exatamente. Não quebrar esse círculo vicioso. Quer dizer, eu estou fazendo tudo o que eu posso dentro da minha esfera, que é muito limitada. Eu penso assim, não adianta ter um cara fazendo isso, precisava ter 200, né? Claro. Seria o normal. Então, por exemplo, como escrever hoje, né? Eu pensei muito nessa técnica, estilo, essa coisa toda, e compus o meu estilo lá do jeito que me convinha. Onde eu junto, vamos dizer, o vocabulário filosófico tradicional com alguns clássicos da literatura portuguesa, com outros que eu aprendi da literatura francesa, espanhola, etc., etc., com expressões populares, expressões do serbo vulgares, como diz. Combino. Tem um americano que, por incrível que pareça, o americano que entendeu, ele leu e falou, pô, mas esse cara é barroco. Eu falei, matou charada, é o que eu estou fazendo. Né? Mas quantos escritores você conhece, quantas pessoas dedicadas, eu não vou dizer escritor, porque eu não sou escritor, pessoas metidas no meio literário, pararam para pensar isso. Qual é a linguagem que o brasileiro precisa ouvir hoje? Ninguém pensou nisso. Não, ninguém. Não. Essa consciência realmente ninguém tem. E é a consciência literária, propriamente dita. Claro, exatamente, sem dúvida. Mas é muito triste, viu, Olavo? É complicadíssima a coisa, viu? É complicadíssima a situação. O trabalho para fazer pela frente é assim, o trabalho, primeiro, de restauração da memória. Sim. Contar para as pessoas o que aconteceu na história social do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos, onde, por exemplo, na vida familiar, você teve mudanças profundíssimas. Profundíssimas. Na vida psicológica, as emoções das pessoas mudaram completamente. Claro. Nada foi documentado. Nada. Nem mesmo na história política. A história política é só a auto-história da esquerda. Sem dúvida, só isso, mais nada. Mais nada. Mas Olavo, antes disso, não há cabimento, né? Quer dizer, o aluno termina hoje o curso colegial, você chega para ele e diz assim, bom, meu caro, quem foi Floriano Peixoto? Ele nunca ouviu falar. Quer dizer, o sujeito não tem a menor ideia do que foi, por exemplo, todo o período da República Velha, né? Toda a Revolução Tenentista, olha, ele não tem ideia de nada, Olavo, de nada. O sujeito não sabe de nada. Mas você vê que a nossa literatura, até os anos 60, ela documentava toda a vida nacional. Sem dúvida. Toda a vida social, psicológica, emocional, tudo. Por exemplo, você lembrou agora pelo tenentista.
Você lê o livro do Josué Montello, A Coroa de Areia, é a história das revoluções brasileiras. Tá tudo ali. Tá aí. Mas olha, hoje, Olavo, se você for a uma livraria hoje, você não encontra romance do Josué Montello. Sumiu, é? Sumiu. E você vai falar com as pessoas que leem tudo sobre aquele, como é que é o nome daquele? Tambores de São Luís, que é um romance lindo dele, maravilhoso. Ninguém ouviu falar e quem não leu também não gosta. Sabe esse tipo de... Agora você vê, naquela época, a literatura documentava, quer dizer, desde a vida nos altos círculos de pessoas Sim. ricas, até a vida do mais humilde camponês, estava tudo lá. Claro. Agora não tem mais nada. Agora é só aquele grupinho que fala de si mesmo, meu Deus do céu. Exatamente. O Brasil sumiu, o Brasil se tornou invisível. Foram 40 anos de trevas, pô. Apagou. Deu uma martelada na cabeça, o nego acordou e, de repente, compotou, não comi, pocovou. Né? Exatamente. É isso que aconteceu. Mas, olha, essa é uma outra questão que eu sempre digo para os meus alunos. Né? Certa vez eu recebi um e-mail de um aluno e ele dizia assim, mas, professor, eu quero escrever, mas eu não quero escrever sobre a realidade brasileira. Eu não quero escrever sobre o que acontece aqui, o que acontece com a minha vida, sobre as coisas que eu vejo aqui nessa cidadezinha onde eu vivo. Eu quero escrever sobre as grandes coisas, sobre os grandes temas. Eu falei, mas meu filho, a sua história é um grande tema. Mas claro que é. Pô, não existe realidade banal. Desde que você pegue, vamos dizer, o detalhe individual dentro do encaixe histórico-social, se torna importantíssimo. Exatamente. Mas esse encaixe. Né? Você percebe? Então, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, o estudante ele fica, então, procurando um tema completamente fora da realidade dele, porque ele acha que, como a vida dele é aquela vida cotidiana e tudo mais, aquilo não é digno de ser narrado. O que é um verdadeiro absurdo, meu Deus do céu. Mas se é tudo uma chatice, descreva a chatice de uma maneira interessante. Mas é exatamente. É uma Machado de Assis. Você vê que os personagens deles são todos personagens banais, medíocres, todos eles. Com exceção do Primeiro Aires, né, que é uma exceção, e que vive isolado, aliás, porque não se sente bem no meio da mediocridade geral, são todos medíocres. E, no entanto, a literatura é profunda, meu Deus do céu. Exatamente, mas essa é a grande questão. Quer dizer, os nossos jovens também precisam entender isso. Os livros do Gogol, Nikolai Gogol, ou Goncharov, os personagens são todos medíocres, e, no entanto, a coisa é de uma profundidade extraordinária. Claro. Afinal de contas, a mediocridade é um mistério. Né? Exatamente. Mas é um mistério. Claro. Né? Então, falta isto também, quer dizer, essa educação da sensibilidade, digamos. Eu não posso dizer que o meu primeiro livro de grande sucesso é um livro sobre a mediocridade, que é o Imbecil Coletivo. Claro, exatamente. Pois é. Mas é exatamente isso, pô. É exatamente isso. Então, percebe, quer dizer, o que precisa haver, quer dizer, não é só você simplesmente aprender a escrever, né? Mas precisa haver uma reeducação da sensibilidade, entendeu? Para as pessoas reaprenderem a olhar a sua própria realidade como algo digno de ser narrado. Né? Sim, sim. Agora, o que vai dar isso para o negro é a literatura, porque na literatura você tem todos os modelos de situações humanas possíveis. Exatamente. Você começa a entender a sua própria